A graça e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, te fortalecendo, te confortando. Nesta semana que nós ainda estamos vivendo a segunda parte do nosso isolamento social em virtude da pandemia, do Covid, eu estava lendo o livro de 1 Reis, capítulo 18. Nesse capítulo 18, nós temos alguns destaques muito interessantes sobre a vida de Elias, e inclusive são temas de mensagens, de músicas, como o desafio de Elias com os 450 profetas de Baal, e um pouco mais depois dessa grande vitória de Elias contra os 450 profetas de Baal, nós temos também aquela chuva torrencial que começa com uma nuvem do tamanho da mão de um homem que subia do mar. Essas duas passagens são temas de mensagens e de músicas, mas o que é interessante, eu quero destacar, que nesse mesmo capítulo há um outro personagem, há uma outra cena desconhecida, um personagem desconhecido que poucos sabem que ele existe, mas que tem uma mensagem fundamental nos tempos que nós estamos vivendo. No capítulo 18 do 1 Reis, no verso 3 e verso 4, está escrito assim: Acabe chamou Obadias, o mordomo. E a Bíblia registra nessa passagem, entre parênteses, um detalhe interessante a respeito de quem era Obadias. Nós sabemos que Obadias era mordomo do rei Acabe. E o rei Acabe chama esse seu mordomo para sair ao campo e procurar alguma coisa para dar para os animais, para que não perdessem os animais de fome, depois de um tempo de seca sobre a terra, enviado por Deus como um juízo de Deus sobre a terra. E a Bíblia nos diz que Obadias era mordomo do rei. Mas nesse mesmo verso 3, na parte final, diz que Obadias temia ao Senhor, era temente ao Senhor. E no verso 4 explica por que, o que justificava que ele realmente temia ao Senhor. Diz o verso 4 que era porque ele, quando Jezabel, a esposa do rei Acabe, estava exterminando todos os profetas do Senhor, esse homem, mordomo do rei, que temia o Senhor, e eu chamaria de mordomo do rei, servo de Deus, ele escondeu 100 profetas do Senhor, separados em grupos de 50 em covas, e ele sustentou esses 100 profetas com pão e com água. Esta é uma mensagem, uma palavra muito propícia para os tempos que nós estamos vivendo. Vejam bem, meus amados, quem era Obadias, servo do Senhor, um homem temente ao Senhor. Ele estava lá dentro do palácio, servindo o rei, como mordomo do rei, num exemplo parecido com o que nós temos de Daniel e os seus amigos. Apesar de ele estar servindo a um rei ímpio, um rei mau, ele não se envolveu com as maldades do rei e ainda podia se manter íntegro, fiel ao seu Deus, apesar de estar servindo a um rei mau. E o que prova exatamente que ele era servo de Deus era o fato dele ter escondido esses 100 profetas em covas, separando eles em grupos de 50. Esse homem estava servindo ao Senhor enquanto era servo de um homem aqui no mundo, de um homem muito mau. O que nós podemos aprender com um homem desconhecido, um homem simples? Mas podemos saber que nós temos aqui um homem que, apesar da sua simplicidade, muito inteligente e muito compromissado na sua vida com o seu Deus. O nome de Obadias significa servo de Deus, servo de Jeová. E ele mostra que realmente ele era servo de Jeová, porque ele está lá dentro do palácio e ele está ouvindo tudo o que está acontecendo e sabe das ameaças que saem de dentro do palácio contra os servos, os profetas do Senhor. Assim, Obadias toma conhecimento das ameaças e das decisões, dos decretos duros que saem
de dentro do palácio contra os profetas do Senhor. Obadia temia o Senhor, e o que prova que ele temia o Senhor é que ele vai guardar, ele vai cuidar, ele vai preservar, resguardar, proteger os profetas do Senhor, esses 100 profetas do Senhor. Nós vivemos um tempo muito parecido com esse tempo que Obadias está vivendo. Nós também estamos vivendo um tempo em que há um perigo muito grande para o povo, não somente o povo de Deus, como todos os povos, por causa desse vírus. E nós estamos vivendo um tempo que também é necessário que homens tenham a mesma simplicidade, mas também tenham sabedoria e a disposição para servir como Obadias serviu ao Senhor. Nós estamos vivendo um tempo em que, como igreja, nós não podemos estar em público, nós não podemos estar reunidos como corpo dentro dos nossos prédios, que nós chamamos de templo ou igreja. Então, nós vivemos um tempo que também é perigoso estarmos juntos como igreja. Assim como para esses 100 profetas, era um tempo perigoso para eles viver publicamente como profetas do Senhor. Por isso que Obadias vai escondê-los nestas covas, em 2 covas, porque são 2 grupos de 50, em covas separadas. Assim, meus amados, nós também tivemos que fechar o nosso templo. E nós entendemos que fechar o nosso templo e pedir para os irmãos ficarem em casa, estamos entendendo que nós estamos agindo a exemplo desse homem desconhecido. Eu nunca ouvi mensagem sobre esse homem, eu nunca ouvi música sobre a atitude desse homem, mas aprendo uma grande lição desse homem, e nós precisamos praticar a mesma atitude que esse homem praticou. Como pastores, nós também somos servos de Deus, assim como Obadias. E o que prova o nosso temor ao Senhor é o fato de também nos preocuparmos com aqueles que pertencem ao Senhor. E dizer aos irmãos, fiquem em casa, é um ato de obediência, é um ato de temor ao Senhor. Infelizmente, eu mesmo já fui taxado de medroso, de falta de fé, porque não temos nossos cultos, mesmo seguindo alguns padrões, nós não temos nossos cultos desde o dia 18 de março. Nosso templo está fechado e nós temos apenas enviando aos irmãos mensagens gravadas por vídeo. Eu já fui chamado, e muitos outros pastores também, com certeza, de pastores que não têm fé, que não confiam em Deus, estão com medo de um vírus e não são dependentes de Deus. Eu me pergunto, será que Obadias não tinha fé? Será que Obadias não temia o Senhor? Ora, o texto que nós lemos diz que Obadias temia o Senhor e explica por que ele temia o Senhor. Ele temia o Senhor porque ele escondeu os 100 profetas do Senhor. O fato de nós mantermos os irmãos em casa, nos domingos e quartas-feiras, nossos dias de culto, não é falta de fé, não é falta de temor ao Senhor, pelo contrário, isto é temor ao Senhor. O Senhor pode nos livrar? Sim, e o Senhor está nos trazendo livramento para muitos. Nesta semana experimentei livramento do Senhor sobre pessoas importantes em nossas vidas, mas nós também temos que entender que há um tempo necessário. Vejam que a grande maioria, dentro do capítulo 18 de 1 Reis, gostam de pensar muito na passagem de Elias vencendo, falar sobre vitória. Mas é preciso entender que até o ponto da vitória temos outros momentos na vida. Elias, nesse período que os profetas estão escondidos, Elias está em outro lugar. Elias não está aqui para defender esses 100 profetas. Quem vai defender esses 100 profetas é Obadias, e quase ninguém sabe nada sobre eles. Nós esquecemos, interessante que nós preferimos ficar com 450 profetas de Baal e Elias desafiando eles, mas esquecemos 100 profetas de Deus, que estão escondidos, são guardados, protegidos por um homem simples, um mordomo.
E esse mordomo está protegendo os 100 profetas do Senhor. Esse é um tempo necessário. Quando chega aquele tempo do Elias, é o tempo de Deus na vida de Elias, em relação àqueles 450 profetas, mas é interessante que muitas coisas ainda vão acontecer. Quanto tempo esses profetas ficaram escondidos dentro da caverna, dessa cova? Muito tempo. Vai ter o tempo que Elias vai vir e fazer esse desafio com os 450 profetas de Baal, vai ter o tempo que vai ter aquela chuva, depois o próprio Elias vai ser desafiado, jurado por Jezabel de que ele seria morto, e Elias mesmo vai fugir, vai embora para um lugar bem distante. Depois o Senhor vai chamar, vai mandar ele voltar e dizer a ele estava achando que ele estava sozinho, quando na verdade o Senhor vai dizer que tinha sido preservado 7.000 que não se dobraram a Baal, e eu posso crer que no meio dos 7.000 que não se dobraram a Baal, estavam os 100 profetas do Senhor. Então Elias não estava sozinho. Então é um momento especial de Deus trabalhando na vida de Elias para derrotar aqueles 450 profetas de Baal, provar o poder de Deus ali, mas há um período que era necessário que esses 100 profetas estivessem na cova, escondidos, porque se eles saíssem, se eles estivessem andando pelas ruas, certamente eles seriam mortos por Jezabel. Assim como nós corremos riscos se estarmos reunidos em grupos com relação ao vírus que está aí, como uma ameaça também para nós. Eu não vejo como falta de fé, pelo contrário, a minha fé e o meu temor ao Senhor me leva a proteger aqueles que pertencem ao Senhor. E quero terminar esta minha palavra lembrando de uma palavra muito interessante que no final do verso 4 disse que Obadias sustentou aqueles 100 profetas com pão e água. Aqueles 100 profetas estão escondidos na caverna, na cova, mas não abandonados, não esquecidos. Você está na sua casa, como membro de nossa igreja, você está na sua casa a cada dia de culto, quartas e domingos, mas você não está esquecido. Você nunca foi esquecido. O pastor tem se preocupado com você, como servo de Deus, como Obadias foi. Eu tenho me preocupado com a sua vida, tenho orado por você e tenho enviado a palavra do Senhor todos os dias, todas as manhãs e todas as tardes. Eu tenho enviado mensagens da palavra de Deus, porções bíblicas, e semanalmente mandamos mensagem nas quartas e domingo com os nossos líderes de missões, e também as mensagens nossas aos domingos à noite, para alimentar a sua alma, para alimentar a sua fé. Da mesma forma que Obadias sustentou aqueles 100 profetas, meu querido, eu espero estar alimentando a sua alma com a palavra de Deus e com oração. Obadias alimentou com pão e com água. Eu espero estar alimentando a sua vida, alimentando a sua esperança, alimentando a sua alma, alimentando as suas emoções, a sua fé no Senhor através da palavra e da oração. Eu preciso continuar mantendo isso. Eu preciso continuar dizendo: fica em casa, te sustentaremos com a palavra do Senhor e com as nossas orações. É o que você precisa, é o que a sua alma precisa. Eu não preciso e eu não dependo que autoridades venham proibir-me de reunir como igreja. Eu não preciso que as autoridades que não têm temor ao Senhor venham dizer o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer. Como homens de Deus, como servos de Deus, estando na casa de Deus, no altar do Senhor, na presença do Senhor, precisamos receber discernimento para dizer: olha, esse é o tempo de colocar os irmãos na cova. E essa cova é o conforto do seu lar, meu irmão. Essa cova é o conforto do seu lar. E eu tenho que ter a sabedoria, discernimento do Espírito Santo de Deus que me diz: meus irmãos, fiquem no conforto da sua casa, sua cova. Bem melhor do que a cova que estavam os 100 profetas. E dizer: se mantenha tranquilo, se mantenha firme, não te desanime, não se desespere, confie no Senhor. Queremos estar alimentando você com a palavra de Deus e com orações todos os dias.
com a palavra e com orações. Você não foi esquecido, você não está esquecido. Você faz parte do nosso zelo, você faz parte da nossa preocupação, você faz parte do nosso amor e você faz parte do meu temor ao Senhor. Por temer ao Senhor, eu digo, fica em casa. Assim como Obadias, por temer ao Senhor, escondeu os 100 profetas nas covas. E eu quero dizer a mesma coisa, por temer ao Senhor, eu quero proteger os filhos do Senhor, os filhos de Deus, ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Você, meu irmão, e sua família fazem parte do nosso zelo, do nosso carinho, do nosso amor, do nosso temor ao Senhor e das nossas orações e da busca diária pela palavra do Senhor para trazer conforto, esperança e paz ao seu coração. Não te desanimes. Eu não sei quando, se isso realmente vai passar para todos nós, mas estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos sempre sendo fortalecidos, encorajados pelo Senhor. Podemos ser desconhecidos como foi Obadias. Não sabemos quase nada sobre esse homem, não sabemos mais nada depois de tudo isso sobre esse homem, mas eu sei que ele teve uma importância muito grande na vida daqueles 100 profetas do Senhor. Eu espero ter tido uma importância grande na sua vida, pelo menos na sua vida, que crê, que confia e que obedece à direção que temos recebido do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe enquanto você estiver na sua cova, o conforto do seu lar e com a sua família, prestando seu culto ao Senhor e sendo alimentado com a palavra de Deus e com as nossas orações. Em nome de Jesus. Amém.